Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, pra gente falar das possibilidades de saídas no mercado de transferências do Internacional, porque tem atleta do Inter que está mantendo contato com o clube europeu e a possibilidade de retorno para a Europa é grande. A gente fala sobre isso e também a possibilidade de venda envolvendo um volante do elenco, porque tem empresário europeu chegando no Brasil para trazer as propostas para o atleta. E tem uma proposta que foi recusada por Maurício. A gente fala dessa situação nesse vídeo a partir de agora e também atualiza, dá um F5 nas procuras do Inter. Afinal, é Cuéllar ou nada por um volante no mercado? Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Mas antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são gratuitos aqui no YouTube, dá uma força enorme pro canal. Então já deixa o like agora para não esquecer. Já te inscreve agora também para não esquecer no canal e dar essa força aqui, tá certo? E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Código DIAS que te dá 20% de free bet por lá. Essa semana tem muitos amistosos na Europa e tu dá uma brincada lá em KTO.com, tá certo? Faz aquele espilinha e depois me agradece. Bom, pessoal, eu quero começar pela grande informação da manhã e início da tarde desta terça-feira em relação a Mário Fernandes, que pode estar de saída do Internacional. Isso porque o dirigente do CSKA Moscou lá na Rússia conversou com o Fábio Aleixo, que é jornalista brasileiro que mora na Rússia, sabe tudo de CSKA e outros clubes russos, e o dirigente Roman Babaev, que é diretor de futebol do CSKA, deu uma entrevista na Rússia afirmando que mantém contato com o Mário Fernandes e que o desejo do jogador é deixar o Internacional e voltar para o CSKA. E a questão importante, tá? O Mário Fernandes assinou um contrato que não é de empréstimo, é um contrato em definitivo. Ele se desfez do seu vínculo lá no CSKA, terminou o vínculo, assinou por uma temporada com possibilidade de renovação com o Internacional. Só que, pelo que o Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA, está falando na Rússia, ele quer voltar. Vou até abrir aspas para o que ele disse, tá? O Mário realmente quer voltar. Vejamos, agora ele é um jogador de outro clube com contrato até o final do ano, mas nunca diga nunca. Estamos em contato com ele o tempo todo. Ou seja, o Mário Fernandes está aqui em Porto Alegre, mas está em contato com a cabeça lá na Rússia e quer voltar para o futebol russo. Até agora é reserva do Bustos, nunca se especulou ou se demonstrou uma possibilidade de titularidade. Está no departamento médico, lesionou a coxa naquele péssimo jogo que ele fez contra o Sportivo, apesar da vitória do Inter em 4-1 no Beira-Rio. É um jogador que não tem um salário baixo, ele ganha cerca de R$580 mil mensais com cláusulas de bonificação automática para o jogador. E até agora não mostrou o que veio, mas vamos ver se vai esperar até o final do ano para sair ou se vai sair agora. Inclusive eu conversei com o Jorge Machado, que é empresário do Mário Fernandes, e ele negou qualquer possibilidade de saída agora. Disse que o Mário vai cumprir o contrato até o final do ano. Não é porque vai cumprir o contrato até o final do ano que não haja a possibilidade de uma saída do lateral direito Mário Fernandes, tá certo? Uma situação ainda que o Inter está em análise. Eu até conversei rapidamente com o dirigente do Inter que me disse: a gente está sabendo tudo por vocês da imprensa. Até agora o Mário está no departamento médico, está trabalhando no dia a dia normalmente, mas a gente sabe como é ruim para um jogador chegar uma informação e para o clube, né, que ele está com a cabeça em outro clube e que quer voltar para outro clube. Realmente é uma situação ruim. Ainda sobre saídas, quero trazer uma informação importantíssima sobre Johnny, que ontem atuou poucos minutos na vitória da seleção norte-americana contra a seleção de Granada, já tinha vencido El Salvador, está classificado para a próxima fase da Liga das Nações CONCACAF. O empresário do Johnny, Stefano Castanha, está vindo no final dessa semana e início da próxima para o Brasil, para apresentar propostas pelo Johnny. Ele está voltando da Europa, ele fez lá uma grande viagem, passou por Espanha, passou por Itália, passou por Inglaterra, até onde sei também. Esses 3 países foram destinos do Stefano Castanha e ele está voltando com propostas na mão para mostrar para a família do Johnny e os empresários brasileiros do Johnny que também estão por aqui. O pai do Johnny é um dos empresários dele também. E o Stefano Castanha, italiano, está voltando com essas propostas para apresentar para a família e para os outros representantes do Johnny. O ponto é, a ideia do Inter é pelo menos 6 milhões de euros, entre 6 e 8 milhões de euros. E também depende da condição de pagamento, porque a gente trouxe no ano passado, teve uma oferta do Spezia que não era esse valor, e também a condição de pagamento era metade à vista, o restante parcelado, não era um grande valor. Se for um grande valor
como 8 milhões de euros, por exemplo, essa condição que eu especifiquei que foi recusada do Spezia da Itália na temporada passada pode ser aceita. Um valor à vista, o restante parcelado, enfim. Tudo isso será trazido já no final dessa semana, início da próxima, pelo Stefano Castanha, para que tenha aí, quem sabe, uma transação com maior sucesso. A ideia do Inter é vender o Johnny no meio dessa temporada, fazer uma grande venda, até para bater aquela meta orçamentária de 135 milhões em vendas. O Inter está chegando nesse objetivo, precisa fazer mais algumas vendas, e o Johnny e o Maurício são as grandes vendas do Internacional. Antes de eu falar do Maurício, em relação ao Johnny, o Inter tem 100% dele, então é importante essa questão. Os empresários têm comissões, mas o Inter tem 100% de uma futura venda do Johnny, que tem contrato até fim de 26 com o Internacional. O Betis já teve interesse, fez oferta. O Spezia da Itália, pelo que eu tenho, o clube italiano que quer o Johnny nesse momento não é o Spezia, mas a Itália está de olho nele. E o Brighton da Inglaterra também demonstrou interesse e fez uma consulta inicial no último mês. Mas mercado tem, e a tendência é que o Johnny seja vendido no meio do ano, tá certo? Bom, sobre Maurício, a diferença em relação ao Johnny é que o Inter tem 50%, mas foi recusada uma proposta do Maurício e do seu staff para defender a seleção paraguaia. Mais uma vez a seleção paraguaia, lembrando, o pai do Maurício tem dupla cidadania, uma das cidadanias dele é paraguaia, então ele tem possibilidade de jogar na seleção paraguaia. Teve essa possibilidade, até um desejo de algumas pessoas próximas do Maurício e do próximo Maurício, onde ele analisou essa possibilidade de jogar pela seleção paraguaia, mas naquele momento o Maurício pensou com seus familiares: bom, já joguei em seleção de base da seleção brasileira, quem sabe possa surgir uma possibilidade, vamos deixar em stand-by essa situação com a seleção paraguaia. Vamos deixar em stand-by isso no final do primeiro semestre, início do segundo semestre do ano passado. Porém, essa possibilidade voltou e ele recebeu mais um convite, mais uma vez recusou esse convite, porque a ideia dele é chegar de alguma forma na seleção brasileira do meia Maurício. A diferença entre Johnny e Maurício, que o Inter tem 100% do Johnny e 50% do Maurício. E a ideia do Inter é uma venda do Maurício no final do ano. A Atalanta da Itália já demonstrou interesse, o Bragantino no Brasil fez uma oferta, o Corinthians sondou a situação dele, mas a venda e a ideia é que seja uma grande venda para o futebol europeu em relação ao Maurício. Sobre saídas são isso, tá? Eu quero falar agora sobre chegadas e sobre Cuéllar. A gente está aí há 9, 10 dias do fechamento da janela de transferências e o Inter ainda não trouxe o camisa 5. E é muito possível que o Inter não traga esse camisa 5 e aposte todas as fichas no Cuéllar a partir do meio do ano. A tendência é que caia o transfer ban do Al Hilal, é a informação que o Inter tem, e mesmo que não caia, o Inter conta com a boa relação que o Cuéllar tem com os árabes para uma chegada dele no meio do ano, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.